Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 179 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje para falar, né, do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Aconteceu, meus amigos, o campeonato será decidido na última corrida com os dois principais pilotos da Fórmula 1 atualmente muito, mas muito à frente dos outros, empatados em número de pontos. Hamilton e Verstappen vão para Abu Dhabi com rigorosamente a mesma quantidade de pontos, e quem chegar na frente será o campeão da temporada histórica de 2021. Tem muita coisa para falar, tem polêmica nessa corrida desse fim de semana, provavelmente terá polêmica na corrida do próximo final de semana. E é isso, né? Tem muita coisa para a gente falar e vamos chamar já o grande Adalto, que já vai aparecer aqui. Primeiramente, Adalto, hoje eu quero passar no RH do Auto Racing. Eu acho que quem comenta automobilismo precisa ganhar dobrado em 2021, viu? Porque a gente tem que entender de jurídico, a gente tem que entender de física, termodinâmica, é muito difícil. Regulamento. Não dá, sabe? Não dá. Tudo bem que já Regulamento é tem. uma bíblia. Tudo bem que quando a gente entra no Twitter, a gente vê que já tem umas pessoas que parece que já nasceram sabendo, né? Tudo isso. A gente que é mais humilde, né? Precisamos estudar mais e tal. Mas olha, vou te contar, viu? Quantas análises tem que ser feitas numa corrida dessa? Nem sei falar. Realmente. Eu acho que a gente está aí presenciando o melhor campeonato em muito tempo. Uma rivalidade que está me lembrando muito Senna e Prost. Até no nível de pilotagem dos dois, coisa que eu pensei que eu nunca mais fosse ver. Né, eu acho até que tem pouca gente curtindo isso. Os caras parecem estar Não mais tem, raivosos. eu acho que não tem quase ninguém curtindo. Todo mundo só quer brigar, só o discutir, brigar, xingar, trapaceiro, não sei o quê. Pô, galera. O pessoal está mais raivoso do que curtindo, né? É. Fazer o quê, né? O mundo de hoje acho que é assim, né? Sei lá. Para você que está aí muito bravo com esse campeonato, a boa notícia é que ele acaba domingo. E aí você vai ficar livre desse tormento, né, que está sendo a Fórmula 1 esse ano, né? Para alguns vai ser uma tristeza, mas para outros aparentemente vai ser uma alegria, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos chamar o Fábio Campos, então. Também já vai aparecer aqui. E aí, Fábio Campos, e esse campeonato aí? Eu nem sei. Eu fiz pauta para o programa hoje, mas sinceramente nem sei. Nem sei o que falar, porque é tanta coisa para falar que tá até difícil, viu? E aí, Fábio? Bruno Aleixo, eu acho que foi olá primeiro, né, para você, olá para o ouvinte do Logos, olá para o grande Adalto. Hoje aqui, estreando aqui um equipamento, digamos, na teoria, com upgrade, então espero que muito bom, hein? A imagem tá excelente. Não, eu quero saber, Fábio, se tá na potência máxima. Tá na potência máxima, mas Qual mapeamento? Só mesmo o nosso produto final, que é o nosso ouvinte, para dizer que se tá certinho, se o som tá bom, mas enfim, espero que esteja tudo bem. Estávamos fazendo as regulagens aqui de última hora, mas o importante, enfim, importante é estar aqui para fazer esse Loucos, que eu acho que é loucos, é uma loucura, né? Fórmula 1 esse ano é uma loucura, Loucos para o Automobilismo é o nome ideal. Eu acho, eu não me lembro de uma corrida em que ela acabou e depois de ver o pódio, eu pensei comigo mesmo, mão no queixo, pensei comigo mesmo, eu preciso ver esse negócio de novo. Eu preciso reassistir esse negócio, eu preciso entender isso aqui de novo, porque foi absolutamente diferente. E no diferente é que eu passo a notar como muita gente tem aversão ao diferente, né? Muita gente tem ojeriza, muita gente tem uma repulsa a um tipo de emoção que não quer dizer que é a emoção perfeita, não quer dizer que foi a melhor corrida de todo, não é nada disso. Mas teve emoção, teve duelo, teve briga, teve controvérsia, teve passada do ponto ou não, nós vamos discutir aqui. Só que eu vi jornalistas, né, absolutamente raivosos contra a pista, né, e não aceitando a pista como homologada, e eu acho que as pessoas têm uma aversão ao diferente. Nem toda ultrapassagem, nem toda disputa roda a roda, eu acho que Verstappen e Hamilton estão nos ensinando isso, mas eu sempre digo, estão ensinando para quem quer aprender.
Quem não quer abrir a cabeça, eu não martelo mais. Se eu quisesse martelar na cabeça de quem não quer, eu já teria desistido. Eu teria passado no RH. Você quer passar no RH para pedir aumento? Aliás, um absurdo, né? Volta das férias pedindo aumento, né? Eu passaria no RH para pedir demissão, porque ou então abriria uma fábrica de martelo. A gente tem que tentar dialogar com quem quer dialogar. O cara torcedor de um, de outro, eu confesso, eu não tenho paciência. Os caras aparecem lá no meu Twitter, eu nem rebato. Enfim, deixo lá os caras falarem o que quiserem. Embora no meu Twitter tenha muita gente interessada em discutir, em evoluir, eu acho que quem quer analisar manobras, não indo por conceitos, simplesmente fechou, simplesmente jogou para fora, simplesmente foi desleal. Analisar manobra por manobra, 2021 é uma aula. Eu estou vendo manobras que eu não imaginava que eu veria. A do Verstappen no Hamilton no Brasil, a do Verstappen no Hamilton agora, que é diferente, embora tenha uma semelhança, tem um fator que é muito diferente. Enfim, Bruno, a gente esperamos entrar nisso, mas eu acho o seguinte, Bruno, eu acho que domingo é dia da Fórmula 1 bater o seu recorde mundial, planetário de audiência, é dia da Fórmula 1 parar o mundo do esporte, é dia da Fórmula 1 saborear, é isso que vocês estavam falando, um momento que é absolutamente sublime, né? Se discute, rapidinho para terminar, se discute muito na imprensa inglesa se a Sky Sports deve ceder ao Canal 4 o direito de transmitir essa prova ao vivo, porque o Canal 4 só tem o direito de transmitir uma corrida ao vivo, que é o Grande Prêmio da Inglaterra, porque estão discutindo, inclusive, os dois canais estão oficialmente em negociação, porque o apelo dessa corrida é maior do que o de 2008, quando o Hamilton chegou a Interlagos brigando com o Massa. A Sky acabou de bater, nesse Grande Prêmio, a maior audiência da sua história desde que comprou os direitos da Fórmula 1 em 2012. Então, eu acho que deveria ceder, porque a Sky ela pode perder em audiência nesse domingo, mas ela vai ganhar no produto que é só dela no ano que vem. Porque é o dia, Bruno Aleixo, de ser igual a Copa do Mundo. De quem gosta de esporte parar para ver. E eu mudei de opinião sobre o desfecho de Abu Dhabi. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Rapaz! Ô Bruno, falando em recorde que ele falou, nós também batemos recorde no Auto Racing esse final de semana. Todos os recordes que tinham sido batidos já no GP do Brasil, quer dizer, há pouco tempo atrás, né? Batemos todos os recordes. O site caiu de madrugada, nunca vi uma coisa dessa. De sábado para domingo, 1h da manhã, o site caiu por causa de acesso. O site está em servidor, está em 6 servidores. Não está em 1, está em 6. Caiu. Recorde de comentário publicado, recorde de comentário deletado. Né? Porque que diz bastante, né, sobre esse momento. Não, Diego perdeu as estribeiras completamente. Né? Como se o Hamilton e o Verstappen fossem filhos deles. E uma coisa assim, uma coisa assim, inacreditável, entendeu? Gente que escreve no site há muitos anos, perdendo a estribeira. Nossa Senhora, que coisa impressionante que aconteceu. Bom, os nossos twitters já estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @Adalto Reis, e o do Fábio Campos, @CamposFB. Atenção, editor fanfarrão, favor colocar o Twitter do Fábio Campos corretamente, porque ele estava incorreto nos programas anteriores. Então, por favor, corrigir aí. Marca o tempo. Marca o tempo do quê? É o que nós estamos falando isso. Ah, tá bom, pode deixar. Eu queria, antes de começar a falar aqui sobre a corrida, né? Queria parabenizar os dois aqui pelo programa de terça-feira passada, que vocês falaram do Frank Williams. Eu gostaria muito de ter estado aqui, porque eu fiquei muito chateado com a morte. Eu falei de você, inclusive, eu falei que você seria importante. Eu acho que você seria a pessoa entre nós três que mais teria coisa para falar. Eu fiquei Fábio muito chateado. me pegou de calça curta. Não, o Fábio Campos, dava para ver a fumacinha saindo da orelha do Adalto, mas funcionou, porque ele lembrou do... Tinha aquele diabinho aqui do lado do Fábio Campos, assim, ó. Não, mas puxar pela memória. Eu só fiz perguntas, eu nem fiz mais. Não, mas foi ótimo. Foi ótimo. Ó, eu só queria falar o seguinte, eu não tenho nada a acrescentar. Realmente, assim, o Frank Williams, para minha geração, é um ícone, ele e o Ron Dennis, né? E eu fiquei muito chateado, e eu queria muito, há uns anos
há, sei lá, coisa de 5 anos, teve um documentário sobre a Williams que foi lançado na Netflix. E eu fui pesquisar esse documentário para indicar para as pessoas, e ele não está mais no catálogo da Netflix, não sei por quê. Inclusive, porque ele não era da Netflix, a Netflix comprou ele. Mas entendi. Ele não foi feito, não é igual o Drive to Survive, que é feito por eles, né? Eu não achei esse documentário em nenhum outro stream, eu procurei no Amazon, procurei no YouTube também, não tem. Eu tenho ele aqui, Bruno, eu vou te dar, depois eu te dou umas dicas aí, uns caminhos aí. Legal. Há um momento nesse documentário que o entrevistador pergunta para o Frank Williams se ele achava que a Williams voltaria a ser campeã, vencer corridas e tal. Isso é no finalzinho do documentário. O Frank Williams ele olha para a câmera, dá um sorriso maravilhoso e diz assim: eu tenho certeza. E eu falei, olha, que coisa espetacular, porque a gente que analisa aqui com a frieza do jogo que o jornalismo exige, né? A gente sabe que é praticamente impossível a Williams voltar a ser uma equipe vencedora. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil, né? Inclusive foi vendida, já nem é mais da família Williams e tal. Mas aí você vê que a paixão do cara é muito maior do que se tem dinheiro, não tem dinheiro, né? Assim, então, talvez uma das últimas pessoas que esteve na Fórmula 1 que ainda tem essa pegada, né? De olhar para a sua própria equipe e sentir. Então, eu fiquei bem chateado mesmo. Até falei para o Fábio, quando ele perguntou para mim quem foi Frank Williams, a primeira resposta que eu dei foi o último dos moicanos. Só rapidinho, Bruno, assim, eu até pensei isso, eu pensei, cara, será que, assim, porque o Frank Williams, ele viveu mais do que os médicos deram para ele, porque os tetraplégicos normalmente têm né, o período de vida deles é muito encurtado, né? Por dificuldades respiratórias até, e ele foi muito mais longe, o Damon Hill falou, né, ele passou por muitas quase mortes e foi até longe. Mas eu fiquei pensando, será que se ele não vivesse mais um ano, e a Williams pode beliscar a vitória em 2022, pode não brigar por campeonato, e não sabe o que vai acontecer em 2022. E será que isso não seria legal? Agora, só uma última coisinha, eu achei muito discretas as homenagens para ele. Achei muito. Sim, a Fórmula 1 fez uma homenagem bonita, colocou lá uma foto dele na pista, todo mundo rodeou, os pilotos foram lá, bateram palmas, foi bonito. Mas eu senti falta de uma homenagem da Honda, que ganhou o primeiro título com ele, a Renault ganhou o primeiro título com ele, eu senti falta. Acho que um adesivinho no carro é pouco para o Frank Williams, é a opinião pessoal minha. É verdade. A Renault também, né, que você falou aí, Renault e Honda ganharam com ele. Eu acho que poderia ter alguma homenagem maior, mais destacada, né? Também achei discreto. Mas, enfim, tá feito aí o registro. E vamos começar a falar desse GP da Arábia Saudita, né? Que começou, na verdade, começou na sexta-feira, né? Quando a gente viu os primeiros carros na pista. Então, ali já parecia que seria uma corrida diferente, né? Porque a pista é muito difícil, né? Muito desafiadora. E pista com o muro perto, né? Pista com o muro perto, meu amigo, pode acontecer o que aconteceu no sábado, que o Verstappen vinha fazendo uma volta espetacular, ia fazer a pole. Tem um vídeo do Alonso, não sei se vocês viram, que o Alonso reagindo, é espetacular esse vídeo, né? Que ele fica chocado com a... Né? Ele fica chocado primeiro com a velocidade do Verstappen naquela volta, que você vê a câmera de fora, você vê que ele tá rápido. Você não precisava nem das parciais ali embaixo, roxinho, nem precisava daquilo. Você vê que ele ia bater a pole. Tirando o trisco de vários muros. Raspando. Na curva 1 chegou a raspar, curva 2, né? Na saída da curva 2. O Alonso esbugalha o olho ali. Assim. E aí ele vai e acaba na última curva, né? No finalzinho ali, ele passou do ponto, né? Isso. E acabou pegando o muro e tal, que é uma coisa que acontece em pista que tem muro perto, né? Assim, quando não tem aquelas áreas de escape enormes e tal. Aliás, aí já vai a minha primeira estranheza, né? A gente, depois de Interlagos, recebemos aqui várias mensagens de pessoas falando: tá vendo? Fórmula 1 era bom quando tinha brita, quando tinha grama, porque agora o cara sai naquele estacionamento de supermercado, e aí o erro está, não pune o erro. Então, aí o cara vê uma pista cheia de muro, o cara bate no muro, porque acontece, né? E aí os caras, essa pista é uma porcaria. O pessoal tem que se decidir também, né? Então, uma Mônaco com velocidade de Monza. Que isso? Espetacular, eu achei espetacular.
super desafiador. A primeira coisa que eu falei, nossa, como eu queria guiar nessa pista qualquer carro, até um Fusquinha, entendeu? Qualquer coisa. Um Opala, né? Quem sabe? Um Opala, qualquer coisa, entendeu? Nessa pista aí, que maravilhosa, maravilhosa, Chico. E aí, Fábio? Eu também me impressiona muito gente pedindo a cabeça dessa pista, né? Gente que não pede a cabeça de Mônaco. Mônaco é uma aberração técnica muito maior do que essa pista. Muito maior do que essa pista. As pessoas não pedem Montreal, que é uma coisa que mais lembra essa pista, talvez. As pessoas não pedem a cabeça, né? As pessoas pedem a cabeça. As pessoas talvez confundam a Arábia Saudita, um país que eu também tenho todas as restrições, como país, mas a pista não tem nada a ver com isso. Eu acho que a pista não é o melhor circuito de rua para mim. Eu continuo achando o Azerbaijão, Baku, o melhor circuito de rua que eu já vi, mas é um circuito de rua altamente interessante você fazer. Você colocar a segunda maior média de velocidade do calendário da Fórmula 1, ou seja, ganha de Spa, ganha de várias pistas rápidas, só perde para Monza. Isso entremeado de muros, eu acho isso fantástico, desde que com segurança, e é impressionante o nível de segurança que a Fórmula 1 atingiu hoje. Aquelas barreiras Tech Pro, né, onde o Leclerc estatelou, onde o Schumacher estatelou, onde pilotos da GP2, Fórmula 2 estatelaram, aliás, Fórmula 2, Piastri colocou o grid todo no bolso esse final de semana, mas enfim, depois a gente fala mais dele. Essa pista, gente, as pistas hoje em dia são construídas com muito mais ciência do que eram antigamente. Então, onde você tem uma angulação estudada, absorção de impacto estudada. A pista é perigosa? É perigosa, mas eu não acho que seja perigosa, mais perigosa do que algumas outras pistas. Eu acho que é uma pista que vale a pena fazer parte do calendário. Pode mexer alguma coisa? Sim, pode. Não estou falando que a pista é perfeita, você pode ajustar uma coisa aqui ou outra. Mas a última curva é muito legal. A curva 13 tem até uma inclinação que é muito bacana. Enfim, a curva 22 é um desafio, onde bateu o Leclerc, Schumacher, é um desafio aquela curva. Eu achei o circuito muito interessante e repito o que falei na abertura. A aversão das pessoas ao diferente parece que só querem um tipo de autódromo, um tipo de curva, um tipo de ultrapassagem e um tipo de defesa de posição. Vamos abrir um pouquinho a cabeça, porque eu acho que estamos aprendendo a abrir a cabeça nesse ano, né, Bruno? Eu mexeria naquela. Eu achei muito zigue-zague uma hora lá, e aquilo ali achei ruim, assim. Eu acho que ali podia mexer. Dá uma tontura, não sei. Não dá para entender direito o que está acontecendo. Eu preferia. É uma senhora, né? O cara é artista e fala isso. O desafio foi descobrir o nome das curvas. Eu que adoro estudar nome de curva antes para saber, para falar aqui no programa certinho. Esse final de semana foi um desafio pegar o nome das curvas, porque tinha curva que era muito parecida, como você falou. É verdade. Bom, só uma coisa, né? Teve gente, né, Adalto, que chegou ao cúmulo de culpar a pista pelo acidente da Fórmula 2, né? Que inclusive o Enzo, né? O único acidente que teve alguém que se machucou. E assim, um acidente pode acontecer em qualquer pista. Se a pista tivesse 40 a média da rua, ia acontecer o acidente. Eu acho que esse acidente, Bruno, nessa pista, ele pode até ter uma vantagem, que a bandeira amarela está em cima do carro. Então, a visualização do piloto que vem atrás pode ser até facilitada, porque tem pista que é muito ampla, né? Por exemplo, Silverstone, se você pegar para a esquerda da largada, é muito lá longe, o cara nem vê a bandeira. Bahrein, quando a pista é fechada, você pode até visualizar a bandeira amarela melhor. Não foi o caso, porque acontece muito em largada, né? O cara, na hora que ele vê, ele está em cima do outro. Está em cima, porque às vezes um que está na frente sai, e aí na hora que ele já está em cima, vai direto. E a batida foi forte mesmo, né? Bruno mas tá bem, né? O Enzo tá bem, né? Assim, ele machucou o tornozelo, né? Cortou os supercílios, mas tá bem. Tá bem, vai voltar a correr normal, tá bem. Você estava falando da volta do Verstappen na classificação. Para mim, se ele não bate ali, para mim seria a volta do ano de classificação, né? Porque realmente ele foi raspando no muro, raspou na primeira curva e depois ele não raspou em mais umas 3 ou 4, não sei como. Não sei como, porque passou muito perto, 1 centímetro, sei lá, né? Tirando tudo do carro, ia meter 3, 4 décimos na Mercedes, né? Para mim seria a volta, né? Uma pena que aconteceu aqui, ele freou um pouquinho depois, né? Perdeu o carro na freada ali, aí alargou um pouco. Você acha que ele freou depois ou ele tentou fazer a curva com mais velocidade do que a curva comportava ali? Então, mas pelo fato de ele frear depois, ele estava numa velocidade maior. Inclusive tem uma imagem, eu vou ver se eu acho, até colocar até pedir também pro Léo colocar.
tem uma imagem do Hamilton e do Verstappen na aproximação dessa curva. Os dois estão na mesma velocidade, já estão freando, estão a 176 km por hora, inclusive. Só que o Hamilton está uns 15 metros atrás do Verstappen, nessa velocidade. Uhum. Foi quando o Verstappen travou o pneu ali e bateu, né? Então o Verstappen deixou para frear muito dentro, porque ele travou o pneu esquerdo. Ele tinha que ter começado a freada um pouco antes, né? Nem que fosse uma freada mais suave, ele tinha que ter começado ela um pouco antes. Ele atrasou muito e não precisava, porque ele já estava com a pole no bolso. Ele não precisava, era a última curva ali, né? Se ele freasse normal e fizesse normal, ele ia fazer a pole. Mas acontece, né? Acontece com os grandes, né? Quem já não viu isso? Foi uma pena, mas foi uma voltaça mesmo. É isso aí. Você ia falar, Fábio? Vale lembrar que ele na sexta-feira foi impressionante, né? Porque todo mundo na sexta-feira começando ali devagar, dá aquela volta. Impressionante como o Verstappen, nas 2 primeiras voltas dele, ele já foi no pau extremo mesmo. É impressionante como na sexta-feira chamou a atenção. As primeiras voltas do Verstappen diferentes do resto do pelotão, porque ele já atacando, escorregando, indo para cima, no primeiro treino livre. Quem tiver a oportunidade de ver, olha a primeira entrada de pista do Verstappen, como que ele já é agressivo. Engraçado que os dados de telemetria das reportagens que eu vi indicam que ele freou antes até do que ele freou na volta anterior que ele tinha feito o tempo. O problema foi a pressão, ele aplicou muita pressão, segundo, eu não vi a telemetria gráfico, eu li matérias sobre a telemetria que indicam que ele freou até antes. Mas enfim, passou do ponto ali, e a batida no muro é consequência. O erro foi a fritada de pneu. Tem muita gente que fala, ele bateu no muro, o erro dele foi bater no muro. Não, a batida no muro é a etapa 2, digamos assim. É o cara que já fez a curva, ele já viu que a curva estava meio comprometida e falou, eu não vou levantar o pé, eu vou continuar. E aí toca no muro, mas o erro não foi o muro, o erro foi no começo da curva, antes que foi. Mas o qualify foi sensacional, né? Porque ele faz uma volta, 3 décimos, ele bota 3 décimos na Mercedes. A Mercedes, o Hamilton consegue buscar essa volta. Na hora que ele botou 3 décimos, eu falei, nossa, não busca. O Hamilton consegue buscar. E aí ele vem para, de novo, catar, e aí acontece isso tudo. O qualify foi absolutamente sensacional. O qualify foi maravilhoso. É verdade. Bom, aí largou, a classificação acabou ficando Hamilton e Bottas, né, com Verstappen em terceiro, e na primeira largada parecia que ia ficar nisso, né? Porque eles largaram ali e tal, até que teve a batida do Mick, né, do Mick Schumacher, e aí teve a primeira bandeira, foi a primeira bandeira, aconteceu tanta coisa que eu não lembro. Aí foi bandeira amarela. Bandeira amarela, isso. Aí o Hamilton e o Bottas entraram para trocar pneu. Isso, exatamente. Aí o Hamilton e o Bottas entraram para trocar pneu. E o a Red Bull não chamou o Verstappen. Eu falei, nossa, que cagada. O Adalto mandou para mim, putz, erraram. Eu falei, olha, eu acho que, não sei, eles estão tentando fazer alguma coisa diferente, né? Exatamente. E deu certo, né? Porque, como deu a bandeira vermelha, tem essa a bandeira vermelha pode mexer no carro, né? A gente já falou, já teve vários pneu, tudo. A gente já falou sobre isso, teve vários momentos polêmicos sobre isso. Eu mesmo achava que não podia, mas depois daquela vez que aconteceu com o Hamilton em Monza, a gente descobriu que podia e tal, naquela vitória do Gasly, né? E pode mexer no carro. Então, aí o Verstappen se deu muito bem, né? Ficou em primeiro. Né? Com o Ocon em segundo, né? Isso. Com o Ocon em segundo. O Ocon incrível, o Ocon ali, né? Porque ele também não tinha parado para trocar pneu, não é isso? Então, eu acho que também não tinha parado. Ele apareceu ali, mas dava para ver que ele não ia suportar aquilo aqui, nem meia volta, né? O Hamilton e o Verstappen, então, eles estão tão à frente, né, dos outros, assim, que é como se fosse uma categoria à parte, né? Eles estão endemoniados. É impressionante, assim, a diferença dos dois, né? Inacreditável. Não, e você vê, né, claramente na perseguição do Hamilton ao Verstappen, como o Verstappen tirava o máximo do carro, onde o carro é melhor, que é nas curvas, né? Nas curvas principalmente de média, não nas tão de alta assim, nas de média, e o Hamilton fazendo as curvas antes das partes de pé cravado, muito diferente para poder aproveitar a velocidade da Mercedes em reta, em linha reta, né? Ou por exemplo, naquela
naquela reta curva que tem antes da curva 27, que aquilo ali, eles chamam de 2 ou 3 curvas, na verdade não tem curva nenhuma ali, né? Só tem a curva 27. Então, os dois tirando tudo do carro, realmente uma coisa... Agora, nessa primeira largada aconteceu já a primeira polêmica, né? Que foi o Verstappen largou mal, ficou para trás, o Hamilton veio para ultrapassar, e aí o Verstappen, para dar o troco, acabou entrando meio fora da pista, né? Ali o Hamilton tinha passado, ele veio por fora, né? E aí os dois acabaram dividindo e tal. E aí teve aquela segunda batida, né? Que teve o Pérez lá envolvido e tal. E parou de novo a corrida, e aí aconteceu que o Michael Masi, lá, o pessoal da FIA, mandou eles trocarem de novo de posição, mandou o Verstappen devolver a posição, porque tinha passado por fora da pista. Aí já veio a primeira polêmica. E aí, Fábio, valeu essa punição ou não? Não, assim, não foi uma punição, né? Foi uma devolução. Né? Foi uma indicação do Michael Masi, né, que virou e falou, olha, se você devolver a posição, eu não vou passar para os comissários. Então você tem uma escolha. O Michael Masi deu a escolha. Isso acontece. Tem muita gente estranhando isso, mas isso acontece durante a corrida várias vezes. Aconteceu lá no Bahrein, lá na primeira. O Michael Masi falou, olha, devolve, senão eu vou passar por... E aí teve aquele negócio da Red Bull mandar o Verstappen devolver, lembra? A primeira corrida do ano teve isso. Então isso é um procedimento que acontece. O Michael Masi fala, olha, eu te aconselho, não é uma ordem, eu te aconselho a devolver. Se você não devolver, eu vou encaminhar para os comissários. Os comissários podem até te absolver, mas eu vou encaminhar para os comissários. E aí a Red Bull, né, entendendo que haveria punição, e eu também entendo, eu acho que a devolução de posição ali é justa, eu não achei que a ultrapassagem foi ok. Aí a Red Bull, e aí tem até aquela confusão, né? O Michael Masi erra, ele fala, vocês têm que largar em segundo, aí a Red Bull, opa, segundo nós topamos. Aí depois o Michael Masi, não, é terceiro, porque eu não estava considerando o Ocon. Mas enfim, tropeçadinhas à parte, eu acho que é justo, porque, primeiro, o Ocon não tinha nada a ver com isso, então o Ocon herdava. E ele tinha que perder a posição para o Hamilton, então ele ia para terceiro. Eu acho que foi justo e eu acho que foi feito com bom senso. Porque você parou a prova, você vai relargar, você vai esperar relargar para mandar ceder? Não, já relarga, tudo certinho, né? Isso já é a primeira coisa que eu queria trazer dessa questão de punição e tal, que o pessoal fica brigando e tudo. Porque tem muita gente que fala assim, vocês vão passar pano pro Verstappen, que o Verstappen não fez... Eu entendo que ele passou por fora da pista, ali ele ganhou uma vantagem. Sim. Né? O Hamilton já estava na frente dele, ele emparelhou e foi lá fora da pista e ganhou a vantagem. Então, qual é a punição correspondente? Tem que ver no regulamento. Mas você pode devolver a posição, né? E aí não tem a punição do regulamento. Foi o que aconteceu. Acabou. Não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. Né? Porque ele fez uma coisa errada e foi punido. Teve que devolver a posição. Devolver mas se fosse outro piloto faria, o Si não joga, né? O Si não joga. Mas essa questão de devolver posição acontece com vários pilotos, né? A gente viu, só para citar um exemplo de outro piloto, o Pérez em Monza. Ele também passou por fora da pista, a equipe não mandou ele devolver a posição, ele não devolveu, foi punido. Simples assim. Não é é cumprir um regulamento. Ninguém aqui, a gente não chegou e falou, mas o Pérez foi punido injusto. Não. Ele passou por fora da pista, não devolveu a posição, foi punido. É a mesma coisa que aconteceu nessa corrida. Nenhum piloto nunca foi punido imediatamente por cruzar uma chicane. Nunca. Há sempre o tempo da correção. Sempre há. Agora, Bruno, essas pessoas que já vêm com isso aí, eu vi lá no Twitter, vocês vão passar... A pessoa que fala, vocês vão passar pano para fulano, ela já está confessando que ela quer que nós ataquemos o fulano. Tem muitas pessoas, tem um bando de gente assim. Né? Assim eu sinceramente, assim, eu já sou criticado por coisas que eu falo aqui, me chamam de chato. Eu não dou a mínima para essas pessoas. Eu não dou a mínima para essas pessoas. Eu estou aqui para fazer análise. As pessoas podem concordar ou discordar. Acabei de dizer, a primeira manobra do Verstappen, para mim, devolve, meu amigo. Cortou, não foi justa. Agora, essa predisposição em tem que atacar fulano, vocês vão defender o ciclano. Eu repito, eu estou fazendo em 2021 o exercício de analisar manobras, linha da pista, centímetro, pneu. Eu não quer dizer que eu estou certo em tudo que eu falo, mas eu estou fazendo esse exercício. Quem quiser vir junto é bem-vindo. Quem está com a cabeça fechada, que continue com a cabeça fechada.
Agora tem uma boa para analisar, né? Que é na largada seguinte, né? Que aí o Verstappen devolveu a posição, largou em terceiro e fez uma ultrapassagem espetacular por dentro, emparelhado com o Hamilton e o Ocon, né? Para ganhar a primeira posição ali, né? Mas aí tem um detalhe do pneu, né? Assim, Uhum. vocês estavam falando da estratégia lá, que vocês falaram que estava errada. Qual que é a análise técnica desse final de semana? É bem rapidinha de ser feita. Até porque a gente tem muita coisa não técnica, não de detalhes técnicos para analisar e mais de detalhes esportivos, né? As equipes perceberam, Bruno, na sexta-feira, que ultrapassar nessa pista seria mais difícil do que os simuladores indicavam, por mais precisos que sejam os simuladores. E a sexta-feira foi muito interessante, porque o pneu vermelho era o pneu que ninguém conseguia se acertar. Red Bull teve dificuldade, depois no sábado de manhã a Mercedes teve dificuldade. E o pneu vermelho é o pneu do qualifying, né, do Q3. Né? Então, o que as equipes passaram a fazer? Abriram mão de fazer testes de long runs, que hoje em dia não são mais long runs, pela redução da sexta-feira, os caras dão 7, 8, 9 voltas. No máximo. No máximo. E você tem rádios que comprovam isso que eu estou falando, viu, gente? Tem um rádio da Red Bull para o Verstappen que ela fala assim, cara, a gente precisa testar melhor esse pneu vermelho, mas se a gente fizer, nós vamos prejudicar o nosso long run. O Verstappen fala, I don't care. Vamos privilegiar o teste com o pneu vermelho, vamos privilegiar a posição de pista. Aí eu volto para o domingo. Por isso que a Red Bull, na hora que vê a Mercedes entrando, o Bottas fazendo o que não poderia fazer, que é frear o pelotão. Não sei porque não veio punição para o Bottas. Também não entendi. Aí a Mercedes fala, posição de pista. Vamos, posição de pista. E mantém o Verstappen. Tem gente que fala que eles anteveram que a bandeira vermelha viria na sequência. Aí eu já acho que é muito... Só com informação eu poderia dizer. Não sei. Mas a questão da posição de pista é fundamental. Por isso, aí agora chegando na largada que você está falando, Bruno, o Verstappen foi com o pneu amarelo. Todo mundo com o pneu duro e o Verstappen pôs o amarelo. Por quê? Quanto mais macio, mais o jump da largada é favorecido. Né? Quem está com o pneu vermelho normalmente larga melhor do que quem está com o amarelo. Quem está com o amarelo normalmente larga melhor, porque a aderência é maior. Então a aposta da Red Bull foi certeira, porque o Verstappen consegue. O Verstappen estava largando mal as outras vezes todas. E o Verstappen consegue dar o jump e faz essa ultrapassagem. Para mim é a ultrapassagem do final de semana. Maravilhosa. Ele emparelha com os dois. Há fotos maravilhosas dos três carros alinhados. O momento é sublime. Eu não consigo não curtir esses momentos. Eu realmente... Eu também. O que ele estava agressivo... Puta, bom... Vamos chegar lá, né? Eu não tenho nada a acrescentar. Também acho que a punição foi certa. Ele tinha que largar em terceiro. Então, quer dizer, ele fez uma cagada, ele foi punido, não tem o que reclamar. Não adianta querer banir o cara da corrida porque ele fez uma cagada. A regra é aquela. Devolve a posição ou toma 5 ou 10 segundos. Ele devolveu a posição na largada. Entendeu? Então, a Red Bull até fala no rádio, né, Adalto? Aceitamos a sua proposta, Marcos. Isso. Porque Verstappen fez cagada, foi punido. Vamos seguir. Aí lá ele fez essa super ultrapassagem e aí começou a perseguição, né, de gato e rato aí dos dois, né, que ficou tenso, né? Como esse momento da corrida foi tenso, né? Não sei se vocês tiveram essa percepção, assim, porque... Não, a zona de DRS era beliscada toda hora. Era beliscada, né? E ficou aquele negócio, eu falei, gente, que hora que vai? Porque era aquela situação que você olhava e falava assim, uma hora vai chegar, mas que hora será essa? Que hora que o Hamilton vai chegar? Porque não ia mais ter pit stop, né? Assim, a gente já imaginava ali que eles não iam mais parar, né? Então, que hora que vai chegar, né? Mas tem uma coisa aí que vocês estão pulando. O Verstappen, uma hora, pôs o pneu branco. Ele pôs o pneu branco... Entre a 13 e a 15, entre os dois safety cars. Isso, a 13... É porque tem gente aí que está dizendo que o Verstappen não usou o pneu branco. Usou. E usou. Entre a volta 13 e a volta 15... Num momento pequeno, né? Isso. E vale. Você precisa dar uma volta. Uma volta. Eu falei errado, não é entre os dois safety cars, é entre as duas bandeiras vermelhas. Entre as duas bandeiras vermelhas. É isso aí. Ele usou o pneu branco, né? Deu 2 voltas com ele. E aí eu acho que a Red Bull fez a cagada final, que foi colocá-lo no pneu amarelo para dar 35 voltas.
no pneu amarelo. Em vez Mas de mesmo ele tendo essa largada melhor, igual o Fábio... Não se esqueçam que a chance de safety car existia a cada volta. Mas quando ele saiu com o pneu amarelo, eu falei, ele vai perder a corrida no final da corrida. Ele tem grande chance de perder. Eu não estava prevendo nada, eu falei isso. Falei, ele tem grande chance de perder a corrida no final, porque são 35, muita volta para o pneu amarelo, nesse ritmo que eles estavam. Porque eles já estavam num ritmo alucinante. Todas as voltas que não foram sob safety car virtual, eles estavam alucinantes os dois, né? Falei, não podia segurar nada. O Verstappen se segurasse alguma coisa, o Hamilton chegava. E o Hamilton se segurasse alguma coisa, o Verstappen sumia. Então não dava, eles estavam pé cravado. Falei, eu acho que o pneu não vai aguentar. Mas, né, não tinha certeza absoluta, mas eu achei que foi uma cagada. Eu achei que foi. Mas você achou que quando o Hamilton chegou para dar o bote, isso aconteceu em função do pneu estar desgastado ou porque chegou mesmo? Não, eu não sei se ele tivesse com o pneu branco, eu não sei se o Hamilton ia chegar tanto como chegou, porque se vocês repararem, o Hamilton passou muitas voltas que ele tirava, né, no final do setor, no setor 3, ele tirava no começo do setor 1 e tomava totalmente no setor 2. E passou muitas voltas assim, ele não conseguia chegar. Aí eu achei muita coincidência que mais para o final, lá mais para o final da corrida, já na volta 35, por aí, 34, ele começou a chegar mais do que ele estava chegando antes. Porque o pneu acabou, eu acho. Então, porque o pneu do Verstappen acabou. Começou a acabar. Então, eu acho que o pneu foi um dos fatores decisivos. Não estou dizendo que foi só esse, mas eu acho que foi um dos fatores decisivos que o Hamilton ainda tinha pneu e o Verstappen já não tinha tanto pneu assim, que ele já não estava abrindo tanto no setor, no meio do setor 1 e no setor 2 ele já não conseguia abrir tanto, entendeu? O Hamilton já estava mais perto naquelas curvas que o Verstappen antes abria quase um segundo ali. Ele teve voltas que ele abriu um segundo ali, né? Sim. Nesse pequeno trecho da pista ele abriu um segundo. Depois o Hamilton encostava, chegava a 8 décimos, 7, 6, 5, abriu o DRS. Foi isso. Eu achei que a Red Bull bobeou um pouco. Aí eu teria colocado o branco para ele ir até o final. Eu acho que a chance dele não ultrapassar na largada com o branco era maior. Eu acho que essa corrida mostrou como que a estratégia das equipes foi tudo ou nada. Nós temos que vencer isso aqui. Não houve estratégia conservadora. Manter o Verstappen na pista era super ousado, porque o Hamilton teria um pit stop livre. O Hamilton entrou, trocou, pelotão junto, o Verstappen ainda ia ter que parar, e o Hamilton, estou falando lá da primeira intervenção. Ou seja, o que é isso? Isso é arriscar, cara. Isso é vamos, posição de pista. É o que a sexta-feira desenhou. E eu acho que agora é mais fácil de falar, porque não teve mais safety car no final. Mas a chance de ter era volta a volta. Então, acho que isso faz parte do cálculo dos caras. Olha, põe o pneu mais... Porque, gente, largando em terceiro, não tinha o que fazer, não ia passar o Hamilton mais rápido de reta, não tanto, mas mais rápido de reta. O setor 2 e 3, a Mercedes era muito superior. Então é tudo ou nada, temos que ficar na frente desse cara, e por isso que eu entendi o pneu amarelo. O pneu acabou no final da corrida, mas era tudo ou nada, os caras estão jogando no tudo ou nada. É verdade. Por isso que eu falei que foi um dos fatores, mas eu teria colocado branco, Bom, aí veio o momento, né? Que o Hamilton veio, usou o DRS, foi para cima por fora, mesma coisa que aconteceu no Brasil, né? E o Verstappen, mesma coisa, freou dentro também para resistir à ultrapassagem, acabou saindo para fora da pista. O Hamilton dessa vez ficou dentro da pista, que foi a diferença, né, da manobra que aconteceu aqui em Interlagos, né? E aí o Verstappen... O Hamilton cortou também.
Não, mas ele cortou um pedacinho e voltou para a pista. O Verstappen cortou direto, né? Ele cortou e foi embora direto. Né? O Verstappen perdeu a traseira, né? A verdade é essa. Dá para ver ali que ele freou tão dentro que ele perdeu a traseira e quando consertou foi para fora da pista. Né? E Vocês estão falando do começo da volta 37? Da curva 1. Curva 1. Então, eu queria falar sobre isso, porque eu tô com o F1 TV aberto aqui. Ah, tá. Peraí que eu vou anotar o tempo. Ele me pediu para anotar o tempo, pessoal. Isso. Eu vou anotar o tempo. Vamos explicar direitinho esse negócio que aconteceu. Foi a maior polêmica da corrida na volta 37. O Hamilton abre a volta com o DRS aberto no vácuo do Verstappen, põe para ultrapassar. O Verstappen vai frear o Deus me livre, assim, meio que sabendo que não ia fazer a curva. Porque onde ele freou, realmente não dá para fazer a curva. Até então, mesma coisa de Interlagos. Isso, mesma coisa de Interlagos. Mas ele já tinha sido punido antes por mais ou menos isso, nessa corrida mesmo, né? Ele vai tentar frear no Deus me livre, não consegue, ele vai tudo para fora. E o Hamilton, os dois saem da pista, o Hamilton volta atrás. E aí, o Michael Masi entra no rádio da Red Bull e fala, ó, isso não pode. Pode mandar devolver a posição. Falou isso umas 3 curvas depois. O engenheiro da Red Bull entra no rádio do Verstappen. O Verstappen, eu estou nesse momento, o Verstappen está na curva 23. Ele fala, Max, espera mais um pouquinho, fala de novo, Max, você tem que devolver a posição pro Hamilton. Só que devolva de forma estratégica. Tá aí, eu tô vendo isso aqui. Mas isso veio na transmissão, isso aí saiu na transmissão. Devolva de forma estratégica. O que é isso? Devolva antes da zona de DRS. Sim. Né? Para exatamente o Verstappen poder entrar na zona entrar atrás do Hamilton na reta, no vácuo, ainda abrir o DRS para tentar recuperar a posição. Mais ou menos o que o Hamilton fez com o Raikkonen em 2008, se não me engano. Na Bélgica. Na Bélgica, e não tinha DRS naquela época. Né? E o Hamilton, para mim, foi um erro. O Hamilton não merecia aquela punição, porque ele devolveu a posição e passou na curva seguinte sem DRS. Mas era o que ia acontecer aí, basicamente. O Verstappen tira o pé. O problema é o seguinte, antes de falar do Verstappen tirar o pé. O Verstappen está sabendo, então, que tem que devolver a posição para o Hamilton de forma estratégica, só que não deu tempo, ou ele demorou muito, para avisar a Mercedes que o Verstappen ia devolver a posição naquela volta. Né? Então, Hamilton não sabia que o Verstappen ia... A Mercedes não avisou o Hamilton, porque ela não foi avisada naquela volta que o Verstappen ia devolver a posição. Então, quando o Verstappen tirou o pé, o Hamilton não entendeu nada ali. Como é que o cara tirou o pé? Ele tirou o pé também. Estou na câmera on board agora do Hamilton. Ele tira o pé também. E os dois começam a ficar muito devagar. Absurdamente devagar. Né? Aí o Verstappen pega e freia. Ele mete o pé no freio. Para o quê? Obrigar o Hamilton a ultrapassá-lo. Antes da linha de detecção do DRS. O Hamilton vai tirar para o lado, mas como ele está muito perto, não dá tempo e bate. Então foi isso que aconteceu. O Verstappen foi instruído na curva 23 para dar posição para o Hamilton. Ele, naquela volta, de forma estratégica. Aí, 4 curvas depois, que seria a curva 27, ele tira o pé para o Hamilton passar. O Hamilton não sabia que o Verstappen ia ter que devolver a posição. Não entendeu o que estava acontecendo, porque, como ele não foi avisado, ele podia até ter pensado, vai ver que tem um safety car virtual, como estava tendo um monte antes, e eu não me liguei, não apareceu nada no carro, ele tirou o pé. Sei lá, eu não sei o que ele pensou. Ou vamos imaginar que ele tenha até pensado, esse safado quer que eu ultrapasse antes
da detecção do DRS para ele me ultrapassar de volta. Pode ter passado milhões de coisas na cabeça dele, né? Quando ele viu que ia bater, ele tentou tirar e não conseguiu e bateu. Bom, agora vamos analisar aí o que cada um de nós acha, se isso é sujeira, se não é, se o Verstappen tinha que ser preso ou banido da corrida ou não. Aí cada um tem a sua opinião. Lembrando que ele foi punido no final com mais 10 segundos, né, por causa dessa manobra. Foi. E as pessoas falaram, tem que ser desclassificado e tal. De novo, né, tem que ver o que está falando no regulamento. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas vai lá, Fábio. Eu primeiro? Vamos lá. Eu vou porque depois eu quero fazer uma pergunta para vocês, entendeu? Por favor. Eu vou repetir tudo que eu falei ontem. Eu acho que enquanto o mundo da Fórmula 1 está contando as horas, né, para que a disputa do campeonato mundial seja decidida, e eu também estou nessa contagem, mas a minha contagem regressiva mesmo é de que para daqui a 5 dias esse carro de Fórmula 1 vá para o museu, que é o lugar onde ele tem que ir. Esse carro, que eu já falei, entregou até mais do que ele foi projetado para, em termos de competitividade, mas a essência de tudo isso que aconteceu, eu falei isso ontem e mantenho, é o maldito sistema de asa aberta que os caras jogam com ele. Né? Ele é uma ferramenta da Fórmula 1 hoje. É o que o Marcus Ericsson falou quando ele foi para a Indy, que é uma frase belíssima. Cara, aqui a gente se preocupa em ultrapassar. Na Fórmula 1 a gente se preocupa em pegar a zona do DRS da melhor maneira possível. Isso para mim é um crime, lesa automobilismo. Então, assim, a essência dessa batida é a linha do DRS. Pode passar, eu vou frear para ele passar, vamos lá, entregue a posição de maneira estratégica. A única coisa que eu não compro é essa história de que o Hamilton não foi avisado. E daí, se ele tem que ser avisado que o cara vai ceder a posição para ele, se o cara tá parado no canto da pista, ele tem que pedir permissão para ultrapassar. Essa parte eu realmente não entendo. Então, ou para mim, o que eu falei ontem, ou para mim o cara achou que era safety car virtual, porque era tanto entra e sai de safety car virtual, que o cara, opa, será que esse cara tá freando porque tem um safety car virtual? Ou, o que é mais provável, que é a tal maldita zona de DRS que pilotos freiam. Isso é que é a ofensa anti-automobilismo. Os caras freiam, e a gente já viu isso em várias corridas, a gente já discutiu isso aqui no Loucos, já coloquei isso várias vezes no Twitter, os caras freando para se beneficiar da zona de DRS. Isso não é automobilismo. Automobilismo não é você não tem que ceder para o cara passar na sua frente. Você tem que ganhar do cara na melhor oportunidade que você tiver. Então, por isso que eu estou contando as horas para esse carro ir embora, porque o carro do ano que vem vai vir, vai ter o DRS no carro do ano que vem. Vai, cara, mas não vai poder ser a Fórmula 1 do DRS. Não tem como ser. O investimento que a Fórmula 1 está fazendo, jogar tudo abaixo, coisa caríssima, para pôr um carro que vai ter o mesmo tipo de ultrapassagem. Não vai, cara, não vai. Alguma coisa vai mudar. Não tem como ser isso. Então, essa é a expectativa. Eu repito, a questão do Hamilton, para mim, era muito clara. Se o cara freou, você vai lá e passa. Porque se o Verstappen freou, você vê a câmera on-board do Verstappen, ele não dá uma freada só. Ele vai reduzindo a velocidade. Ele encosta e vai. Você escuta a redução. A Sky colocou até o painel, deram um zoom no painel para verificar a marcha, tudo. Ele vai reduzindo a marcha. Ele não dá uma freada brusca lá no começo. Depois que o Hamilton está atrás dele, indica-se que houve uma freada brusca. Mas se o cara encosta, começa a frear, e o Hamilton passa toda, que vantagem de DRS tão grande seria essa? Por isso que eu realmente tem uma coisa muito esquisita. Embora, aí a última coisa, que é uma coisa também que esclarece essa tristeza do DRS. No comunicado de punição ao Verstappen, que para mim é uma punição maquiagem, uma punição só para falar que puniu, porque não mudou a posição, enfim, para deixar ali uma... O Barrichello até falou, né? É uma punição para o Verstappen, fica de olho em Abu Dhabi, que nós são... Tudo bem, até aí tudo bem. Para dar um alerta para o Verstappen para Abu Dhabi, que nós vamos falar de Abu Dhabi, né? Mas no comunicado de punição da FIA, está lá dito a clara intenção dos dois carros de não cruzar a linha do DRS primeiro. O comunicado da FIA está dizendo isso. Ou seja, é a instauração de um modo de corrida que eu não concordo. Eu absolutamente não concordo. Estou contando as horas para que ele termine. Para que volte a ter que disputar todas as curvas da melhor maneira possível. Então, eu acho triste a essência da coisa. Agora, se diz que o Verstappen pisou no freio, disse lá que tem, né? 2,5 força do freio, né? Eu acho que isso está colocado lá. Aí tudo bem, se o cara meteu o pé no freio, ok, você vai lá e pune o cara. Agora, eu acho muito esquisito, ele fez break test.
Gente, o cara vai fazer break test. Primeiro, a pista tá toda ali fora. Era só o Hamilton virar e passar. Break test, para mim, vocês dois podem falar melhor do que eu. Break test, para mim, é aquele que o cara tá ali no safety car, o outro tá pertinho, o cara tá dentro da curva, ele mete o pé. É porque o Hamilton, na hora, com a cabeça quente, ele falou, ele fez break test. Mas verdade. Aquilo ali não é break test. Né? Não é break... É outra coisa que chama. Bruno, você matou a charada. A gente tem a mania de pegar o que os caras falam na cabeça quente e transformar para o resto da semana como verdade absoluta. É isso. Você matou. Agora, eu só... A única coisa que me deixa incomodado nessa manobra e que me liga uma luz de alerta para Abu Dhabi é o seguinte. Eu acho que o Verstappen, ele tinha que devolver a posição, porque passou ali de novo, a mesma coisa, ele ganhou uma vantagem, clara vantagem, e tinha que devolver a posição. Então ele foi punido de novo. Ele foi punido de novo. Eu concordo com o Fábio que esse negócio, se avisou o Hamilton, não avisou, isso aí... Ele poderia passar ou não. O que me deixa com uma pulga atrás da orelha e me deixa com um pouco de preocupação para Abu Dhabi é que eu acho o seguinte, o Verstappen, para devolver a posição, ele tem que sair do traçado. Ele não pode simplesmente, estando no traçado, tirar o pé do acelerador e ir desacelerando, aí quando o cara cola nele, ou porque não entendeu, ou porque estava esperando a linha do DRS, não interessa, aí também não importa para o Verstappen que está passando. Eu acho que ele tinha que ter encostado o carro à esquerda para o Hamilton passar, ele voltar, coisa que ele fez depois. Ele fez isso depois, ele encostou, o Hamilton passou, ele voltou e aproveitou, ultrapassou e aproveitou o DRS, que foi o que ele fez depois. Que isso aí, eu não vejo problema nenhum. Eu vi as pessoas depois falando assim, porque ele foi malandro. Foi mesmo. O negócio permite, tá lá, ele devolveu a posição. A mensagem da equipe para ele é perfeita, devolva a posição estrategicamente. Eles estão disputando um título mundial, vai devolver como? Vai estacionar o carro, engatar a ré e voltar? Não vai. Isso não vai acontecer, não é assim que faz. Eles estão disputando um título mundial. Agora, se o sistema está lá, eles vão usar, né? O problema é o sistema tá lá. O fato dele não ter saído do traçado é que me incomoda. Porque ali parece que foi... Ali é o único momento que eu não vou falar que é vigarista, isso Mas os caras fazem muito isso, né, Bruno? Assim, vai você na parte suja. Os caras fazem muito isso, né, cara? Mas isso é quando é uma manobra de ultrapassagem. Ali ele estava devolvendo uma posição mediante uma punição. Ele ganhou uma vantagem e ele tem que estar em desvantagem para devolver essa posição, né? Então ele teria que ter saído para o Hamilton passar, ele entrar atrás. Isso me acende uma luz de alerta que talvez o Verstappen esteja mais disposto a cruzar uma linha do aceitável do que o Hamilton está. Com relação à punição de 10 segundos, aí tem que ver no regulamento. Porque se a punição de 10 segundos não fez diferença porque os caras estão em outra categoria, ele, o Hamilton, né? Eles andam a 50 segundos na frente dos outros, o que pode fazer? Vai punir com 200 segundos, com uma corrida? Tem que ver o que está escrito no regulamento. Mas esse detalhe me incomoda. Porque ali eu acho que teve uma maldadezinha. Ele foi tirando. Quando ele viu que o Hamilton estava muito atrás, ele enfiou o pé no freio. É claro que ia bater. O Hamilton teve até um reflexo maravilhoso. Parabéns para o Hamilton, porque conseguiu tirar na hora certa, né? Não sei se vocês concordam aí. Eu acho que você matou a charada. O DRS sendo bom ou ruim, não importa, ele está lá. Está lá, eles sabem que está lá, pode ser usado, então eles vão usar. Tudo que eles puderem usar, eles vão usar, né? Então, os dois não queriam passar na frente, na zona de detecção do DRS. O que o Verstappen fez de errado, acho que o Bruno acertou na mosca, foi isso. Ele tinha que ter saído do traçado. Ele não pode tirar o pé no traçado, do jeito que ele tirou. Porque eu já contei isso aqui, o pessoal que acompanha a gente já sabe. Um Fórmula 1, quando você levanta o pé, é igual você no seu carro de rua, estar 100 por hora numa estrada, numa avenida, onde quer que seja, e meter o pé no freio. Porque a aerodinâmica para o carro. Né? O Fórmula 1 não para só com o freio, que já é o freio mais potente que existe em qualquer veículo de terrestre. O arrasto que o Fórmula 1 tem é impressionante. Então, quando você tira o pé, ele estava ali a 300 por hora na aproximação da curva 27. Quando ele tira o pé, o carro para demais.
Pode dar, inclusive, esses 2G, 2,4G que a FIA falou, só de tirar o pé. Entendeu? Então, o Verstappen primeiro ele não freou, ele tirou o pé. Só que ele tava na linha de corrida. Aí que não podia fazer isso. Ele tinha que sair fora para tirar o pé. Né? E daí não ia acontecer acidente nenhum. Então aí eu acho que o Verstappen exagerou. Né? Não achei que foi um brake test, porque ele não freou, ele só tirou o pé. Tanto é que se ele tivesse freado, o Hamilton não ia ter como. O Hamilton ia dar uma porrada atrás dele que ia arrebentar com os dois carros. Ia sair os dois. Antes da FIA fala que ele meteu 2,4 no freio. A FIA falou. Então, a FIA falou. Eu acho que não dava para fazer isso, porque ele já estava muito devagar quando ele meteu o pé no freio. Você pega a câmera on-board do Hamilton... Uma freada ele deu, porque você vê quando o Hamilton tira o carro, é muito brusco o movimento. No finalzinho. Ele tirou o pé, o Hamilton se tocou que ele tirou o pé. O Hamilton também tirou o pé. E chegou próximo dele. Né? Aí que o Verstappen freou. Mas ele estava muito em baixa velocidade já. Muito em baixa velocidade. Quando o Verstappen freou. Eu achei estranho esse comunicado da FIA, que deu 2,4G nessa freada. Porque essa freada não foi. Eles estavam em velocidade bem baixa já. Entendeu? Acho bem estranho. Eu acho mais plausível que esse 2,4G deu quando ele tirou o pé. Porque ele estava 300 e tirou o pé, de uma vez. Né? E o Hamilton atrás viu, deu tempo do Hamilton tirar o pé também, né? E ir para perto do Verstappen. E aí, quando ele estava perto do Verstappen, que o Verstappen freou, porque a linha estava ali, a 10 metros de distância. Então, esse eu acho que ali o Verstappen exagerou, né? Nesse momento, nessa devolução de posição, de não ter saído da frente, como você falou, Bruno, não ter saído da linha de corrida. Quando você devolver a posição, você tem que sair da linha de corrida. É que nem retardatário. Quando você vai chegar no retardatário, antigamente não, né? Antigamente não era assim. Eu gostava daquela época. Você tinha que ultrapassar o retardatário. Não sei se isso é uma regra escrita não, viu, gente? Não sei não. Confesso que não sei. Se é uma regra escrita, o cara tem da que sair. Da bandeira azul? Eu acho que não. Na Índia a bandeira azul, né? Ele tem que sair da frente. A gente viu, por exemplo, lá em Imola, o Hamilton escapa da pista porque ele vai tirar a volta do Russell e ele vai no molhado. O Russell se mantém na linha. Eu não sei se é uma regra escrita. Eu confesso que não sei. Regra escrita de que o cara tem que sair do traçado? Não sei. Confesso que não sei. Não sei se tem essa regra escrita, mas olha, antigamente não precisava. E agora, quando toma a bandeira azul, se o cara não sai da frente, ele vai toma 5 segundos, toma 10 segundos. Na Índia não tem, né? Sim, mas o sair da frente, muitas vezes, é levantar o pé para o cara ultrapassar. Né? É perigoso levantar o pé na linha de corrida, entendeu? Porque o cara está muito atrás de você. Sim, perigoso levantar o pé. Eu estou entendendo a estranheza de vocês. Eu só não acho que isso é um motivo de punição, por exemplo. Eu não acho. Mas, enfim. Mas eu acho que o Bruno acertou o ponto do porquê o pessoal está reclamando tanto. É isso, entendeu? Mas o meu ponto não é para... O pessoal está reclamando porque reclama mesmo. Eu acho que o pessoal está reclamando porque o pessoal está chamando de break test. Assim, pelo menos eu acho também. Mas então, se ele tivesse saído da linha de corrida, ele podia meter o pé no freio que não ia acontecer nada. Tudo o problema bem. Mas quem garante a indecisão do Hamilton poderia acontecer com ele no canto? Poderia, mas aí já era um problema do Hamilton. Eu acho que o fato dele estar na linha de corrida é que eu acho que ele fez de propósito. Ele falou assim, eu quero dificultar aqui a vida do cara e tal. Só que assim, ele estava, entre aspas, cumprindo uma punição, ou chame como quiser essa devolução de posição, né? Uma determinação da direção de prova para devolver a posição, né? E quando eles dizem para ele devolver estrategicamente, eu nem acho que era isso que a equipe estava pedindo para ele. A equipe estava simplesmente pedindo para ele aproveitar o DRS, coisa que ele fez depois. Não, estrategicamente é o DRS. É só o DRS, 7 para você ganhar lá na frente. Mas ele foi além. Ele quis atrapalhar mais, ele quis ficar na linha de corrida. Só que ao fazer isso, ele assumiu um risco que poderia ter provocado uma batida até grave ali. Eu acho assim, se o Hamilton, só para encerrar minha opinião, eu entendo o que vocês estão falando. Se o Hamilton viesse e a chapuletasse a traseira dele, eu concordaria com vocês. Mas ele vai reduzindo e o Hamilton vai reduzindo. Então eu acho que o fator traçado, eu não sei, eu não acho que ele é passivo de punição. Estou entendendo a estranheza de vocês, de que ele poderia estar do lado de lá. A minha preocupação só é que assim, nós vamos para Abu Dhabi agora com os dois empatados.
Não sei se é o momento de falar isso, mas vamos lá. Você falou que tinha uma pergunta para fazer. Não, eu até então, eu não achava que o campeonato pudesse terminar em batida, né? A gente já falou isso aqui várias vezes, né? Parece que está todo mundo esperando que vai ter uma batida, né? Eu não achava isso. Mas eu não sei, assim, agora eu estou começando a ficar meio na dúvida. A pergunta seria essa: o que vocês estão esperando para Abu Dhabi? Essa tensão toda envolvendo essa corrida em Abu Dhabi. O Verstappen está bem mordido. Eu mudei de opinião. Não sei se vocês viram depois da corrida, ele nem ficou no pódio, nem quis saber lá e tal. Aquele clima ali meio de camaradagem parece que desapareceu, né? E Abu Dhabi não vai ser uma guerra. E eu não sei já, eu não gostaria que isso acontecesse, evidentemente, mas eu acho que pode acabar numa batida. Eu vou deixar o Adalto falar primeiro, mas só para registrar, eu mudei de opinião. Eu falei aqui vários programas, né? Não vejo um jogando o carro para cima do outro. Já mudei de opinião. Não vejo uma batida proposital, mas eu não vejo não há mais clima para um entregar a posição para o outro sem que voe pedaço de carro. No mínimo, pedaço de carro vai voar. Mas deixa o Adalto falar, depois eu faço aqui uma análise dessa disputa mais ampla. Eu vou mais ou menos repetir o que eu venho falando aqui desde Silverstone, que por fora não vai passar. Nenhum dos dois vai passar por fora o outro. Falo isso desde Silverstone, não é de agora. E não passou. Desde Silverstone, todas as tentativas de ultrapassagem por fora entre eles, deu problema. O que estava por dentro jogou o que estava por fora para fora da pista. Algumas vezes foi punido, as outras não. Aqui em Interlagos, o Verstappen não foi punido pela mesma coisa que ele foi punido em Abu Dhabi. Então, fica esquisito, né? A mesma manobra em Interlagos não foi nem para investigação, né? E eu considerei certo, mas só que na Arábia Saudita ele foi punido pela mesma manobra que ele fez em Interlagos. Eu acho Interlagos mais passível de punição do que a Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita ele perde a traseira do carro, no Interlagos ele não perde. Não tem critério. O critério cada um tem o critério na hora ali, ao gosto do freguês, né? Então tem um grupo de comissários que pune, e tem outro que não pune, e tem outro que não investiga, e tem outro que não sabe o que fazer e pergunta para o Michael Masi. O Michael Masi fala que não interferem os comissários, mas vai no rádio da Red Bull e fala: se ele não devolver a posição, eu vou mandar para os comissários. Depois fala: manda ele devolver a posição agora, nessa volta. Então, como é que ele não interfere? Lógico que ele interfere, né? Então, é muito esquisito. Por fora não vai passar, vai ter que passar na reta. Em Abu Dhabi, se houver alguma ultrapassagem, vai ter que ser na reta, né? Ou o cara vai ter que conseguir colocar por dentro. Eu acho difícil que um deles dê o lado de dentro para o outro, a não ser que tome um drible, cometa um erro, mas sem erro, sem tomar drible, não vai dar o lado de dentro. Por fora não vai passar, vai ter que passar na reta. Na reta, eu acho que nenhum dos dois vai fazer isso no carro para bater no outro. Entendeu? Se fizer, na minha opinião, meio que acaba a carreira. O Hamilton, se fizer isso, mancha a história dele, suja a história dele, história linda até hoje, uma história de 7 títulos, disputando o 8º, recordista de tudo, um esportista muito, muito decente, né? Pode manchar a carreira dele. E o Verstappen, que está ainda é jovem, tem muita carreira pela frente, vai ficar manchado, isso para sempre na história dele. E vai perder o respeito, inclusive, dos outros pilotos, na minha opinião. Então, eu acho que isso não vai acontecer de um jogar o carro para o outro, em cima do outro, no meio da reta, porque quem fizer isso é burro. É melhor perder esse título do que fazer isso. Agora, por fora não vai passar. Se puser por fora, o outro que estiver por dentro vai jogar ele para fora da pista. E aí, Fábio? Primeiro, assim, vale lembrar, né, que a curva no final da reta de Abu Dhabi é um convite ao track limits, né? É um convite à esquisitice, porque aquela curva no final do retão, ela não mudou. Né? Engraçado, eu vi ontem Raposa Velha da Fórmula 1 falando assim, não mudou muito Abu Dhabi, não. O cara não é possível, o cara não parou para ver as curvas, né? Foram mudadas, mais da metade das curvas foram alteradas.
De 25 curvas caiu para 16. Era 23, né? Era 23. 23 caiu para 16. É Como é que não mudou a pista? Não, mas Raposa Felpuda disse, não mudou muito, não. Vai ficar 10 segundos mais rápido a previsão. Tem gente que fala até 15, mas para ele não curva mudou. Inclinada? A curva parece que vai ter uma pequena inclinação, como a curva 13, né, de Arábia Saudita. Mais inclinação. É mais? Tá, não sabia. Enfim, a curva no final da reta, a chicane no final da reta de Abu Dhabi, continua lá. Essa não mudou. E essa é um convite a cruzar, a atravessar, a cortar, enfim, a ir para lá e para cá. Então, a direção de prova vai ter que estar muito afiada, muito afiada. Repito o que eu já disse há mais tempo. Eu acho necessário uma entrevista, cara, uma conferência de imprensa na quinta-feira, quando tem a entrevista dos pilotos. Sexta-feira tem a do chefe de equipe. Inclusive a entrevista dos pilotos. Parabéns para a Fórmula 1. A entrevista, as duplas de pilotos, na quinta-feira, terminarão com Hamilton e Schumacher lado a lado. Hamilton e Verstappen. Lado a lado. Você viu o que ele falou agora? Que ato falho, hein? Hamilton e Schumacher. É porque tem... Não, é ato falho mesmo. Eu não vou nem tentar esconder. Porque, para mim, vamos lá, por que eu mudei de opinião? Eu acho que não há mais clima entre os dois. Primeiro, assim, Verstappen sair do pódio, eu respeito, mas preferia que ele fizesse isso na Bélgica. Preferia que os 3 no pódio da... isso, né? exatamente. Preferia, né? Bruno falou disso aqui. Preferia que os 3 no pódio da Bélgica... Bélgica que pode decidir o campeonato, né? No caso tivesse de uma nem batida. subido no pódio. É verdade. Mas se tem que subir no pódio por causa de contrato, que eu acho que se suba e... Só pega o troféu e vai embora, que foi o que ele fez na Arábia Saudita, né? Não, eu ia falar uma coisa aqui, esqueci. Mas, não, enfim, que a Bélgica... Não, isso é só um comentário. Bélgica que pode decidir. Primeiro você tem que se explicar. Você tem que se explicar, seu Fábio Campos. Aqui, em público. Diga. Como é que o senhor chama o Verstappen de Schumacher? Não, mas eu acho que é porque ele vai explicar na sequência. Vou explicar na sequência. Vai explicar na sequência. Mas só para o ouvinte entender por que a Bélgica pode decidir o campeonato. Porque os dois estão empatados e aí vai entrar no critério de desempate caso ambos não completem. E aí o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. O Verstappen tem uma vitória a mais naquela corrida na Bélgica, que não foi uma corrida. Que não é uma vitória. Que não é uma vitória. Se eles baterem, a Bélgica vai decidir o campeonato e eu vou fazer questão de vir aqui e falar. Porque nós temos que falar. Para mim é uma obrigação jornalística. Né? Corrida fake. Corrida fake. Só que existe uma possibilidade otimista. Que quem ganhar a corrida elimina a Bélgica. Se Hamilton ganhar a corrida, a Bélgica não tem influência. Se Verstappen ganhar a corrida, a Bélgica não tem influência. Isso é bom. Isso é muito bom. É bom. Quem ganhar a corrida, a influência da Bélgica será zerada. Agora, se os dois baterem, a Bélgica vai decidir o campeonato. E isso vai ser muito triste, muito ruim. E o silêncio da imprensa me impressiona. Da imprensa geral, da imprensa inglesa, o silêncio quanto a isso. Parece que esqueceram da Bélgica, já computam a Bélgica como natural, e aquilo para mim não é natural, não pode ser natural, e infelizmente pode decidir o campeonato, embora, repito, se tivesse 5 pontos a mais, um para o outro, mesmo com vitória de um e outro, a Bélgica poderia influenciar, mas porque os 5 pontos, se tirar os 5 da Bélgica, da diferença do... mas não, o empate da pontuação é bom por causa disso, porque quem ganhar, elimina, se houver um vencedor, independente da posição do outro, a Bélgica está eliminada da equação, o que será ótimo. Mas existe a possibilidade deles bater. Agora vamos lá ao Schumacher, né? Vou responder ao inquirimento do seu Adalto. Eu passei aqui esses últimos programas todos dizendo, não vejo na índole deles bater. Continuo não vendo na índole, mas no momento eu vejo. Porque eu acho que a Arábia Saudita termina com um clima meio de briga de rua. Um cara põe por dentro, escapa, o Hamilton fala, esse cara é um idiota no rádio lá, dá até os 3 pontinhos. Louco, chama ele de louco. O louco, mas antes do louco tem lá um asterisco, né? O palavrão que a gente não sabe qual é. Na entrevista coletiva dos dois lado a lado, o Hamilton fala, as regras não se aplicam para ele, com ele do lado, enfim, já o outro não estoura champanhe, há um clima, virou o clima de briga de rua. Eu acho que virou. Não há mais clima para aquilo que eu esperava que acontecesse. Cara, se esse cara for mais rápido que eu vou lutar, mas eu não vou apelar. Eu acho que pode haver a chance de apelar.
pode haver a chance. Eu duvido que pedaços de carro não voem. Eu espero que eles não terminem no muro, mas eu não descarto essa possibilidade. A possibilidade é grande. A Arábia Saudita, para mim, mudou completamente o jogo. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que a FIA poderia vir eu acho que seria muito legal a FIA, o senhor Jean Todt, que está se despedindo, foi para a Arábia Saudita, teve foto de despedida com todo mundo, thank you, Jean Todt. É engraçado, né? As direções de prova, no momento em que está fazendo as besteiras que fazem, e todo mundo, e o Jean Todt parece que não é com ele. Né? A influência do Michael Masi é de passar para os comissários ou não. No julgamento das manobras, ele não tem influência. Ele tem influência se ele decide se ele passa para os comissários ou não. Ele faz o pré-filtro. Mas o erro organizacional todo, de cada hora é um comissário, cada hora é um critério, cada hora é uma coisa. No Brasil não vale. Eu concordo com isso que o Adalto falou. Mas é porque cada hora é um comissário, cada hora é uma cabeça diferente. O Jafone deu um depoimento anteontem, eu acho muito interessante. Ele falou assim, cara, tem comissário que nem fala inglês. Você vai para a Arábia Saudita, ele falou, uma vez eu fui comissário na Arábia Saudita, um dos 4 nem falava inglês direito. Então, olha como a coisa é gerida. Olha como a coisa é gerida pelo seu Jean Todt. Os caras vão ter que entrar em ação. Na minha opinião, os caras vão ter que entrar em ação. Mas eu acho que seria muito legal, na despedida do seu Jean Todt, a FIA virar e falar assim, 1997, tá? Por isso que o ato falho do Schumacher está aqui. Eu acho que seria interessante a FIA lembrar que ela tirou os pontos do Schumacher em 97. Schumacher não é nem vice em 97 oficialmente, porque os pontos dele foram cassados. Muita gente fala, fez isso porque ele já tinha perdido o campeonato, eu concordo, mas eu acho interessante colocar isto na mesa, né, para que se não desincentive, eu não sei nem se existe essa palavra, né, mas que se não incentive o acidente. Porque eu tenho convicção de que o Verstappen, desde o México, ele tem o regulamento de braço do braço. Ele tem a vantagem da dividida. Ele tem a prerrogativa da batida. Eu não estou falando que ele é desleal. Eu tenho dúvida se a segunda punição merecia, porque ele perde o carro na curva 1. Mas, independente disso tudo, o Verstappen, para mim, ele tem essa vantagem. Ele continua tendo essa vantagem, por causa desse desempate da Bélgica. A gente está aqui falando que o campeonato está empatado, ele está numericamente empatado, mas o Verstappen está na frente. O Verstappen está na frente, porque se bater dá Verstappen. Então, quem tem essa prerrogativa... Ele tem a vantagem da batida. Ele tem a vantagem da batida. Ele está jogando com isso, não acho que de maneira desleal, mas ele está jogando com isso no sentido assim, cara, eu vou dividir essa curva de uma maneira extrema. E eu acho isso válido. Isso é válido. Se ele não fizer nenhuma sacanagem, eu acho isso válido. Então, mas aí que eu estou começando a... Será que não vai fazer? Você tem... Pois é, o que eu estou falando. Eu não ponho mais a mão no fogo. Agora, eu queria fazer um elogio ao Hamilton. A impressionante capacidade do Hamilton de não perder a cabeça diante do estilo Verstappen de guiar. Porque, gente, o Verstappen, ele massacra mentalmente o seu rival no jeito que ele guia. Isso de você abrir a curva, escorrega o carro e não deixa o carro passar, isso massacra o cara mentalmente. Para mim, a estafa do Hamilton após a corrida, que ele vai lá e senta atrás daquela parede, é uma estafa mental, porque o Verstappen massacra o cara mentalmente. Só que o Hamilton está lidando com isso durante a prova. Ele não está apelando, ele não está perdendo a cabeça. Ele consegue... Interlagos aconteceu? Tá bom, eu vou lá de novo. Aconteceu na Arábia Saudita? Tá bom, eu vou lá de novo. Então, assim, é impressionante como o Hamilton está passando por cima. O nível mental do Verstappen de frieza é impressionante. Do Hamilton também. Porque o Hamilton não está se deixando ser gente, se coloque no lugar do Hamilton. Cara, eu vou passar esse cara vai me jogar para fora da pista, ele vai escorregar o carro, ele bate, o cara não pune no Brasil. Isso é mentalmente uma estafa. É massacrante. E ele foi buscar a vitória com a asa quebrada, né? Foi buscar a vitória com a asa quebrada, ou seja... Melhor volta. Eu me lembro do Rosberg, cara, que fez o que fez e não aguentou. Não aguentou, ele saiu do carro em Abu Dhabi e pensou, acabou para mim. Eu não passo por isso de novo. O Hamilton, ele desce do carro e sente, né? Mas ele não deixa com que a prova dele seja prejudicada. O cara podia perder a cabeça, fazer o overdrive, começar a queimar pneu, saindo da curva com raiva. O Hamilton está suportando um adversário que pela a paciência dele, para não falar uma coisa pior. Porque o estilo do Verstappen é massacrante psicologicamente para quem está tomando as fechadas que o Hamilton toma. Então, Hamilton, nota 10 para o Hamilton. Agora,
um clima de briga de rua para mim. Não sei se vocês concordam. Para mim, não, eu concordo. Para mim vai ter assim... tinta trocada em Abu Dhabi, porque agora, Bruno, se a gente está vendo que nenhum dos dois vai vender posição no quase título, agora não é mais quase título, agora é a curva do tudo ou nada. Para mim, vai sair faísca. Infelizmente, eu torço para que não saia, mas eu não aposto mais nada. Não. Os caras, eles não estão dispostos a aliviar e não vão aliviar. É a rivalidade de maior alto nível que eu já vi na minha vida. Porque o Senna e Prost, eu era muito pequeno, acompanhava e tal, Fórmula 1 e tudo. Agora, a gente já teve outras disputas, né? A gente já teve campeonato, a gente já viu o campeonato chegando ao final com 1 ponto de diferença entre os adversários, que a gente viu aí Schumacher e Villeneuve, que o Fábio citou, teve Schumacher e Damon Hill. Teve os 3 de 2007, né? Coincidentemente, duas decisões que terminaram de um jeito que a gente não gostaria. Mas nos pontos é a primeira vez desde 74. Empatado nos pontos é a primeira vez, e mais do que isso, no nível. Eu até tinha separado uma pergunta aqui, mas eu nem sei se eu devo fazer. Que é assim, claro que deve. Se vocês acham que tem alguma coisa que os segundos pilotos de Mercedes e Red Bull podem fazer para ajudar os seus respectivos companheiros, né, dentro da pista. Mas eu não vejo isso. Eles estão tão atrás. Verstappen e Hamilton estão tão à frente, são outra Fórmula 1, outra categoria, que eu não vejo ninguém ajudando. É um contra o outro, gato e rato um contra o outro, e eu temo por uma batida até proposital. Não gostaria de estar falando isso aqui, mas eu temo. Eu não temia, mas eu já temo. Você acha que pode acontecer? Tomara que não aconteça, porque como o Adalto falou, vai manchar o título de quem quer que seja o campeão. E eu até vejo mais o Verstappen fazendo isso hoje do que o Hamilton. Eu também. E vai manchar mais do que mancharia o Hamilton não pode bater, né? O Hamilton não pode bater. Mas, assim, eu não gostaria que acontecesse, mas eu acho que pode acontecer. A chance é enorme, Bruno. Só uma coisa rapidinho dos companheiros de equipe. Com essa configuração empatada, felizmente tira essa besteira da melhor volta poder decidir o campeão. Né? Porque se tivesse essa chance, eu acho que Bottas e Pérez seriam absoluta. A Red Bull já tirou o Pérez da zona de pontos para tirar uma volta mais rápida do Silverstone. Né? Os caras poderiam fazer qualquer coisa. Aí o cara entra para fazer uma volta para ganhar o título, aí o outro para na pista. Gera uma bandeira amarela. Podia chegar nesse nível. Gente, Fórmula 1, os caras pisam no esporte para fazer qualquer coisa. Então não dá para pôr a mão no fogo para esses caras. Agora, com essa configuração do empate, não tem melhor volta. Quer fazer a melhor volta e chegar em segundo? Dane, você vai perder o campeonato. Então, pelo menos isso, o empate é bom, porque o Pérez e Bottas só se for no lado esportivo mesmo, meu amigo. Vai, classifica, faz pole, não deixa o cara de ultrapassar, aí é válido. Aí é briga normal. Eu respondendo a pergunta do Bruno, eu não vejo o Pérez fazendo nada, zero. Pérez não tem aquela pichotada que o Pérez deu nessa corrida do Leclerc lá, né? O Verstappen, se acerta aquela volta que ele bateu na classificação, ele ia pôr 1 segundo no Pérez. 1 segundo. E depois a pichotada do Pérez durante a corrida. O Pérez é muito abaixo do nível, muito abaixo. O Bottas eu acho que pode atrapalhar. Se acontecer o que aconteceu na Arábia Saudita, largar o Hamilton na frente, o Bottas e o Verstappen em terceiro, e o Bottas e o Hamilton conseguirem manter a primeira posição na primeira volta, primeira e segunda posição, eu acho que o Bottas pode atrapalhar, sim, bastante. Mas eu não vejo o Pérez fazendo isso, porque o Pérez, se largar, ele vai largar em quarto. Se ele largar bem, ele vai largar em quarto. Entendeu? Então, eu não vejo ele atrapalhando. A não ser que faça alguma pichotada absurda, né? Como o Fábio falou, ele tá tomando volta e fazer um absurdo qualquer, bater de propósito para dar uma amarela. Mas daí, isso aí eu não posso nem considerar, porque se eu for considerar isso, aí, né?
não estamos falando mais de esporte, né? Então, não, mas vocês estão muito pessimistas. Se ele larga em quarto, ele está no jogo. O jump start dele pode colocar ele até na primeira. Mas ele não larga em quarto. O problema é esse. Ele nem larga em quarto, né? Vocês estão muito pessimistas. Agora aqui, só para dar um ar descontraído, né, para a discussão, o que tem de gente compartilhando uns tweets, não sei se com vocês dois também. As pessoas estão compartilhando um monte de Twitter comigo falando assim: veja Hamilton e Verstappen em Abu Dhabi. Aí é câmera do capacete do kart, dos caras correndo de kart. Eu já vi, esse vídeo é um clássico. Aí teve um que saiu dando soco no outro, descia no kart. Isso, eu vi. Todo mundo nomeando assim: Verstappen e Hamilton em Abu Dhabi. É divertidíssimo. Há boatos de que um daqueles dois ali era Ricardo Banniman, mas não podemos confirmar, né? O que saiu, o que deu a pancada na barbeiragem não seja Ricardo. Eu tô brincando. Agora, se tem alguém mais disposto a fazer isso, eu concordo com o Bruno, é o Verstappen. Exatamente. Não, matematicamente a batida é dele. A batida é dele. Eu espero que ele não leve isso às últimas consequências. Mas alguma consequência ele vai levar. Ele vai levar. Acabou o clima, gente. Acabou o clima. Eu acho que não tem clima de cordialidade mais. É por isso que o clima de briga de rua se instalou, infelizmente. E você sabe que até sábado não estava esse clima. Eu coloquei uma matéria agora há pouco, antes de começar o Loucos, daquele cara, aquele Tom Clarkson que faz as entrevistas coletivas. Sim. Ele contando que no sábado, após a classificação, antes da entrevista coletiva, o Verstappen já estava lá, o Hamilton chegou, trocou a roupa dele e falou: e aí, o que aconteceu na tua volta? Aí o Verstappen contou, eles bateram papo, tudo. Tava tudo normal, até sábado. Mas o que aconteceu depois do domingo, eu acho que realmente o clima ficou azedou. Azedou, ficou um clima de guerra. Mas eu, francamente, cara, espero que o Verstappen não se torne um Schumacher. Só isso. Pelo bem dele. Por mim, tanto faz o que ele fizer. Mas pelo bem dele, entendeu? Porque ele é jovem ainda, ele vai ficar marcado por isso. Se ele fizer uma cagada, ele vai ficar marcado por isso o resto da carreira. Mas eu acho que esses caras, Senna, Prost, Schumacher, Rio, Villeneuve, esses caras, eles pensam assim: eu vou ficar marcado, mas eu vou ter o troféu na minha sala. Eu não concordo com esse pensamento, eu não concordo, mas eu acho que eles pensam assim. Mas é uma pena, É uma pena. Pior do que Senna e Prost, para mim, pior não fica. Porque ali o cara, vamos bater na primeira curva, vamos. Isso é ridículo. Para mim é ridículo. E os caras são deuses até hoje. Né? Mas eu repito, eu não concordo. Acho que 97 deveria ser lembrado. Olha, caçamos os pontos se for preciso. Agora, uma outra coisa também, rapidinho, né, Bruno? Eu quero saber quem vai ousar dizer que Abu Dhabi é mais Mercedes ou Red Bull. Quem vai ser o espírito de porco que vai ousar dizer? Porque depois de Arábia Saudita, alguém ainda vai... Não, vamos esperar quinta-feira. A Arábia Saudita é super Mercedes. A Red Bull só não fez apoio, amigo, por causa do... Vamos esperar quinta-feira, com certeza vai vir essa pergunta. Quem é mais favorito em Abu Dhabi, Mercedes ou Red Bull? Aí eu quero ver o que o Adalto vai falar. Quero ver quem vai ser. Eu vou esperar para quinta-feira falar isso. Aí eu quero ver. Vocês acham que Mercedes ou Red Bull é mais favorito em Abu Dhabi? Não só. O Adalto já falou, né, que os caras testaram um negócio no motor do Tsunoda lá, que parece que é um turbo mega ultra power box, compressor lá. Tem que ver se eles vão ter culhão para fazer isso no carro do Verstappen na última corrida, 8ª corrida no motor. Aquela batida do Tsunoda lá não atrapalhou o teste que os caras estavam fazendo, não? Não tem como testar um outro piloto no lugar do Tsunoda, não? Ele foi até o fim, ele completou a corrida. Ele bateu, mas ele voltou e completou a corrida. Entendi. Para quem não viu o meu vídeo, é o seguinte: a Honda fez um teste no motor do Tsunoda, ela fez um mapeamento novo lá, o máximo possível que o carro pode dar, por mais tempo. O que pegou para não conseguir mais foi a questão da gasolina. Descobri que o motor Honda gasta um pouco mais de gasolina do que o Mercedes. Então a Honda não pôde aumentar muito o mapeamento, não pôde aumentar muito a potência. Não é a potência, né? É a hora que entra a potência, quanto tempo ela fica em potência máxima. Não é exatamente um número potência, né? Por causa disso, porque gasta muita gasolina, mas eles aumentaram um pouco e eles iam, depois que acabasse a corrida, eles vão pegar o motor do Tsunoda e examinar para ver se vale a pena ou não fazer a mesma coisa em Abu Dhabi com o motor
do Verstappen e provavelmente do Pérez também, né? Lembrando que essa corrida em Abu Dhabi não tem mais limite de nada, né? Ali é todo mundo potência máxima, vamos embora, porque está decidindo o campeonato. Motor que já tiver desgastado, não. O motor que já tiver desgastado tem que continuar. Mas esses motores aí, Verstappen e Hamilton, já não tem, já trocou o que tinha para trocar. Não, o Verstappen vai para a 8ª corrida com esse motor. O Hamilton vai só para a 3ª. Eu não sei se é a 8ª do motor do Verstappen, porque a gente tem que ver se eles usaram toda a sequência, né? Raramente eles usam todos os mesmos motores na sequência, né? Até onde eu sei, seria a 8ª corrida desse motor, mas corrida só, né? Treino, classificação e corrida. Mas o que eu quero dizer é que depois dessa corrida o motor vai para o lixo mesmo, né? Então, também assim... É assim. O motor pode quebrar na volta né? Depois que acaba. Desaceleração. Agora, Bruno, você imagina a pressão no mecânico que vai trocar o pneu, hein? Eu tô pensando, cara, olha a pressão que esses caras vão ter, né? Uma troca, um pit stop em Abu Dhabi, o que vai valer? Né? É impressionante. O mecânico também tem que ter um preparo psicológico, porque... Bruno, é impressionante, né? Tantos treinos, tantas classificações, as sprint racing, batido, e os caras chegam na última prova com o mesmo número de pontos. Parece roteiro de cinema, né? Parece cinema. Não, e com um campeonato longo, né? Que em tese desfavoreceria uma decisão dessas, né? Você que é novinho, não viu decisões assim muito apertadas, né? Que afinal de contas tem tempo já que não acontece, né? O Adalto lembrou aí desde 74, né? Que não tem empatados, mas com poucos pontos de diferença, que eu me lembro, acho que 2007, né? Nem era tão pouco, né? 2007 era quanto entre os primeiros? 2007 era um, né? O Raikkonen era um. Era um ponto. Não, 2012 estavam próximos, Alonso e Vettel, né? Mais ou menos, né? Não era tão próximo assim. Era coisa de 6, 7 pontos, então, é isso aí. Preparem-se, pessoal. Preparem-se, porque a situação Você estava falando aí, né, que quando acabar a corrida pode quebrar todo o carro. Sabe que uma hora você falou dos ícones, né, da Fórmula 1, o seu primeiro foi o Frank Williams, quando você já entendia alguma coisa. O meu primeiro foi o Emerson, evidente, mas assim, logo em seguida foi o Ken Tyrrell e o Colin Chapman. O Colin Chapman e depois o Gilles Villeneuve. O Colin Chapman, ele tinha uma frase que era assim, que o carro bom de Fórmula 1 é o carro que recebe a bandeirada em primeiro e desmancha 10 metros depois. Quebra tudo, estoura o motor, voa a peça. Esse é o carro bom de Fórmula 1. Foi até o limite, né? É isso aí. Muito bem, pessoal. Finalizando, então, Loucos por Automobilismo. Espero que tenha ficado esclarecido aí todas as opiniões, né, sobre essas polêmicas todas aí. E preparem-se, né? Porque, assim, não apenas estamos numa semana pós-corrida espetacular, como estamos na semana pré-decisão de campeonato, né? Então, é uma semana bem movimentada. E eu tenho certeza que vai chover de perguntas aí para a nossa edição número 180, se você quiser. Quem perguntar o favorito em Abu Dhabi, bloqueia, hein? Cancela a conta no Twitter, hein? Agora, aqui, só deixando registrado que eu prometi lá no começo, esse final de semana também vai ser a final, as 3 corridas que vão decidir o campeonato da Fórmula 2, já está praticamente decidido, é do Piastri, e o Zul não vai pegar nem vice. Já caiu para 3º e se bobear, cai para 4º. Só para deixar o que vai pilotar para a Alfa Romeo. É o digníssimo contratado pela Alfa Romeo. Se bobear, termina em 4º. Eu ainda acho que o Tickton pega ele no final. E o Piastri vai sacramentar o título, porque tá na mão dele já. É isso aí. Muito bem, pessoal. É isso. Finalizando, então, Loucos por Automobilismo dessa semana. Não se esqueça de deixar o joinha lá no nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e marcar lá o sininho para receber os vídeos quando eles saírem. E na quinta-feira a gente vai voltar para responder as perguntas de vocês. Você vai estar aqui, né? Cedo. Vou estar aqui. Você vai estar aqui, né? Não vai ter férias. Você não vai pedir mais férias, não? Não, eu não. Agora eu quero só aumento, porque dá muito trabalho. A gente tem que entender de muita coisa para analisar a Fórmula 1. Não é mais somente gostar de corrida. Isso é muito pouco para essa Fórmula 1 atual. Até curso de psicologia tem que fazer. Psicologia, não, sociologia, para entender. Sociologia, termodinâmica, física quântica. Tá difícil, mas a gente vai chegar lá, né? É o que se convencionou chamar de profissional multifacetado. É os analistas de Fórmula 1 atual. Preciso de férias. É isso aí. Muito bem, pessoal. Então, um grande abraço para todo mundo. A gente volta na quinta-feira com a edição número 180, respondendo as perguntas. Caprichem as perguntas e entrem cedo, senão você não vai ter sua pergunta respondida. Um abraço.